O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 91. Lição aos discípulos no olival perto de Nazaré. Valtorta escreve em 29 de janeiro de 1945. Vejo Jesus com seus 10 apóstolos, Pedro, André, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Judas Tadeu, Simão e Judas Iscariotes, e o pastor José sair de casa e ir para fora de Nazaré, mas nas imediações sob umas vastas oliveiras, e diz: Vinde ao meu redor. Nesses meses de presenças e ausências, eu vos avaliei e vos pesei. Pude conhecer-vos e também conhecer o mundo com a experiência de um homem. Agora eu decidi mandar-vos pelo mundo, mas antes quero ensinar-vos para tornar-vos capazes de enfrentar o mundo com a doçura e a perspicácia, a calma e a constância, a consciência e o conhecimento da vossa missão. Este tempo de um calor canicular que impede qualquer longa peregrinação pela Palestina será usado por mim para a vossa instrução e formação como discípulos. Como músico, eu percebi o que em vós existe de dissonante, e venho pôr-vos agora em consonância, para vós conseguirdes aquela harmonia celeste que havereis de transmitir ao mundo em meu nome. Detenho este filho, e mostra José, porque delego a ele o encargo de levar as minhas palavras aos seus companheiros, a fim de que também ali se forme um núcleo eficiente para ir anunciando-me, não só com o anúncio da minha existência, mas com os pontos mais essenciais da minha doutrina. Em primeiro lugar, eu vos digo que é absolutamente necessário que haja entre vós amor e união. Que é que sois vós, homens de todas as classes sociais, de todas as idades e de todos os lugares. Preferi escolher aqueles que estão virgens de doutrinas e conhecimentos, para que mais facilmente possa chegar até o íntimo deles com a minha doutrina. E também porque, sendo vós destinados a evangelizar os que estiverem na absoluta ignorância do verdadeiro Deus. Quero que, lembrando da primitiva ignorância de Deus por parte deles, não os trateis com desprezo, mas com piedade os ensineis, lembrando da piedade com que eu vos ensinei. Eu ouço em vós uma objeção. Nós não somos pagãos, ainda que não tenhamos uma cultura intelectual. Não, vós não sois, mas não somente vós, e sim também aqueles que entre vós representam os doutos e os ricos. Estais envolvidos em uma religião que, desnaturada por inúmeras razões de religião, só tem o nome. Em verdade, eu vos digo que muitos são os que se gloriam serem filhos da lei, mas 80% deles não são mais do que idólatras, que fizeram uma confusão da verdadeira, santa e eterna lei do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, com os nevoeiros de 1000 pequenas religiões humanas. Por isso, cuidando um do outro, tanto vós, pescadores humildes e sem cultura, como vós que sois mercadores ou filhos de mercadores oficiais, ou filhos de oficiais ricos ou filhos de ricos, dizei, todos somos iguais. Todos temos as mesmas fraquezas e todos precisamos dos mesmos ensinamentos. Irmãos, nos defeitos pessoais ou nacionais, devemos de agora em diante tornar-nos irmãos no conhecimento da verdade e no esforço para praticá-la. Eis, irmãos, quero que assim vos chameis e que assim vos considereis. Vós sois como uma só família. Quando é que uma família prospera e o mundo a admira? Quando é unida e concorde. Se um filho se torna inimigo do outro, se um irmão prejudica o outro, poderá durar a prosperidade daquela família?
Não. Em vão o pai da família se esforça para trabalhar, para remover as dificuldades, para impor-se ao mundo. Os seus esforços não terão êxito, porque os bens se desfazem, as dificuldades aumentam, o mundo escarnece desse estado de briga sem fim que despedaça corações e seres, que unidos eram uma potência contra o mundo, reduzindo-os a um montinho de pequenos suscetíveis interesses contrários, dos quais os inimigos da família se aproveitam para acelerar sua ruína. Que assim não aconteça entre vós. Sede unidos, amai-vos, amai-vos para ajudar-vos, amai-vos para ensinar e a amar. Observai também o que nos rodeia e nos ensina esta grande força. Olhai essa tribo de formigas, que vão correndo todas para o mesmo lugar. Seguimo-la e descobriremos a razão pela qual é inútil esta sua corrida para um determinado ponto. Ei-la aqui, esta pequena irmã delas descobriu, com seus minúsculos órgãos, que para nós são invisíveis, um grande tesouro debaixo desta folha grande de agrião selvagem. É um pequeno miolo de pão que talvez tenha caído de algum camponês que aqui veio cuidar de suas oliveiras, ou de algum viajante que nesta sombra se pôs a comer o seu alimento, ou de algum menino brincando sobre a relva florida. Mas como poderia sozinha arrastar para o buraco este tesouro 1000 vezes maior do que o peso dela? E eis que ela chamou uma de suas irmãs e lhe disse: presta atenção, vai correndo dizer às nossas irmãs que aqui há alimento para a tribo toda, e por muitos dias. Corre, antes que algum pássaro descubra este tesouro e chame os seus companheiros e o devorem. E a formiguinha saiu correndo, ofegante por causa da aspereza do terreno, indo para cima e para baixo por cascalhos e gravetos até chegar ao formigueiro, para dizer: vinde, uma de nós vos está chamando. Ela encontrou comida para todas, mas sozinha não a pode trazer até aqui. Vinde! E então todas, mesmo aquelas que já cansadas pelo trabalho do dia inteiro, descansavam pelas galerias do buraco, todas saíram correndo, até as que estavam amontoadas nas provisões das celas de armazenagem. 1, 10, 100, 1000. Olhai, pegam-a com suas garras, levantam usando de seus corpos como de umas carretas, arrastam, firmando suas patinhas no chão. Esta cai, a outra ali quase se machuca porque a ponta do pão a espreme, batendo repetidamente entre a sua extremidade uma pedra. Esta aqui também tão pequenininha, uma jovenzinha da tribo para extenuada. Mas assim mesmo olha, retomando fôlego, recomeça. Oh, como são unidas! Olhai! Agora o pedaço de pão está todo cingido por elas e vai sendo levado lentamente, mas vai. Seguimo-lo. Mais um pouco, pequenas irmãs. Mais um pouco, e depois a vossa fadiga será recompensada. Elas não aguentam mais, mas não desistem. Descansam e depois retomam. Eis que chegaram ao formigueiro e agora o trabalho para cortar em migalhas o grande miolo. Olhai que trabalho! Umas cortam, outras transportam. E chegaram ao fim. Agora tudo está salvo. E elas, felizes, desaparecem dentro daquela fenda pelas galerias abaixo. São formigas, nada mais do que formigas. Contudo, são fortes porque são unidas. Meditai sobre isto. Tendes alguma pergunta a fazer-me? Eu queria perguntar-te: mas e a Judéia? Nós não voltaremos mais? Pergunta Judas Iscariotes. Quem disse isto? Tu, mestre, disseste que ias preparar o José para que fosses instruir os outros na Judéia. Desgostaste tanto dela que nem queiras mais voltar lá? Que foi que te fizeram na Judéia? Pergunta Tomé curioso, e Pedro veemente diz ao mesmo tempo: ah, então eu tinha razão, quando dizia que tinhas voltado esgotado. Que foi que te fizeram os perfeitos em Israel?
Nada, amigos, nada mais que tudo o que irei encontrar também aqui. Se eu andar por toda a terra, terei por toda parte amigos misturados com inimigos. Mas Judas, eu te havia pedido que ficasses calado. É verdade, mas eu não posso calar-me quando vejo que tu preferes a Galiléia à minha pátria. Tu és injusto. Aí está, lá tivestes honras também. Judas, 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 ó Judas, tu és injusto nesta censura, e por ti mesmo te acusas. Deixaste-te levar pela ira e pela inveja. Eu me tinha esforçado para tornar conhecido apenas o bem que recebi na tua Judéia, e sem mentir, pude falar com alegria desse bem, para apresentar-vos como pessoas amáveis, a vós que sois da Judéia. Com alegria, porque para o verbo de Deus não existem separações de regiões, antagonismos, inimizades e diferenças. Eu vos amo a todos, ó homens, a todos. Como é que podes dizer que prefiro a Galiléia, quando quis realizar os primeiros milagres e as primeiras manifestações sobre o solo sagrado do templo e da cidade santa, e querida por todos os israelitas? Como pode dizer que eu seja parcial? Se de vós 11 discípulos, ou seja 10, porque o meu primo é família, não é amizade, 4 são judeus. E se acrescento os pastores, todos judeus, vês quantos amigos eu tenho na Judéia? Como pode dizer que não vos amo, se eu sei, programei as andanças de modo a dar o meu nome a um pequeno de Israel e de recolher o espírito de um justo de Israel? Como pode dizer que não vos amo, ó vós, judeus, se quando foi revelado o meu nascimento e a minha preparação para a missão, quis 2 judeus contra um só da Galiléia? Acusas-me de injustiça. Mas examina-te, Judas, e verás se não és tu que é injusto. Jesus falou com majestade e doçura, mas ainda que não tivesse falado mais nada, teriam bastado os 3 modos como ele disse, Judas. No início do discurso, para dar uma grande lição. O primeiro Judas foi dito pelo Deus majestoso, que exige respeito. O segundo pelo mestre, que ensina uma doutrina paternal. O terceiro era um pedido de amigo magoado pelos modos do seu amigo. Judas inclinou a cabeça mortificado, ainda irado e feio ao deixar aflorar seus baixos sentimentos. Pedro, que não sabe calar-se, disse: pelo menos pede perdão, rapaz. Se eu estivesse no lugar de Jesus, não ficaria somente com umas palavras. Mais do que injusto. És um sem respeito, belo Senhor. É assim que vos educam aqueles do templo? Ou não é possível educar-te? Porque se forem eles... Basta, Pedro. Eu já disse o que era preciso. Também sobre isso, eu vos darei amanhã um ensinamento. E agora repito a todos o que eu tinha dito a estes na Judéia. Não digais à minha mãe que o seu filho foi maltratado pelos judeus. Ela já está muito aflita por haver percebido o que eu tenho sofrido. Respeitai minha mãe. Ela vive na sombra e no silêncio. Sua atividade é a prática da virtude da oração por mim, por vós e por todos. Deixai que as luzes foscas do mundo e as ásperas contendas fiquem longe do seu asilo de retraimento e de pureza. Não ponhais nem mesmo o eco do ódio, onde tudo aqui é amor. Respeitai-a. Ela é mais corajosa do que Judite e o vereis, mas não a obrigueis antes da hora a provar a angústia, que é o sentimento dos desgraçados do mundo, daqueles que não sabem, nem de modo rudimentar, o que é Deus e sua lei. São aqueles de quem eu vos falava no princípio, os idólatras que se julgam os sábios de Deus e que por isso unem idolatria à soberba. Vamos! E Jesus põe-se de novo a caminho para Nazaré. Fiat.